Mariana Silva sempre soube que seu marido Roberto era vaidoso demais para um homem de 42 anos. Todas as manhãs, ele passava pelo menos 20 minutos no banheiro da suíte do apartamento em Copacabana, penteando os cabelos com gel, importado, aplicando loção pós-barba francesa e borrifando aquele perfume caro que ela havia dado de presente no último aniversário de casamento. 15 anos juntos. E ela nunca questionou essa rotina matinal até aquela terça-feira de março, quando encontrou algo que mudaria completamente sua vida. O apartamento duplex de 3 quartos ficava no 12º andar de um prédio elegante na Rua Barata Ribeiro, com vista parcial para o mar. Roberto havia comprado o imóvel com o dinheiro da herança do pai, um comerciante português que havia enriquecido vendendo tecidos no Saara. Era um apartamento que ele adorava exibir para os amigos, com acabamentos em mármore, móveis de grife e uma decoração que custou mais que muitas pessoas ganham em um ano. O dia começou como qualquer outro no Rio de Janeiro. O sol de março entrava pelas janelas do apartamento, criando reflexos dourados no piso de porcelanato. Mariana acordou às 6 da manhã, como sempre fazia há 15 anos. E começou sua rotina matinal. Preparar o café da manhã, organizar a casa, separar as roupas para achar lavanderia, verificar se as plantas da varanda estavam regadas. Ela trabalhava como professora de português em uma escola particular da Zona Sul, o Colégio Santa Mônica, onde lecionava há 10 anos para turmas do ensino fundamental. Roberto, por sua vez, era gerente de vendas na Elite Motors, uma concessionária de carros de luxo na Barra da Tijuca. Mercedes, BMW, Audi. Ele vendia sonhos sobre rodas para empresários bem-sucedidos e socialites cariocas. Era um trabalho que ele adorava mencionar em todas as reuniões familiares, jantares com amigos e encontros casuais no elevador do prédio. Trabalho com carros de luxo, dizia sempre com um sorriso orgulhoso, como se isso o tornasse mais importante que os outros. Naquela manhã de terça-feira, enquanto Mariana colocava pão francês na torradeira e preparava suco de laranja-lima, ouviu o barulho familiar do chuveiro no andar superior. Roberto sempre tomava banhos longos, especialmente depois que começou a frequentar uma nova academia no início do ano. Preciso cuidar melhor da saúde, havia dito na época, matriculando-se na Smart Fit da Zona Sul, uma das mais caras e modernas da cidade. Foi então que o celular de Roberto começou a tocar insistentemente no quarto. Ela sempre deixava que ele mesmo atendesse as ligações, respeitando sua privacidade. Mas desta vez a campainha não parava. O som ecoava pela casa, misturando-se com o barulho da água do chuveiro. Preocupada que pudesse ser algo urgente da concessionária, talvez algum cliente importante ou uma emergência no trabalho, ela subiu as escadas do duplex. O quarto do casal era espaçoso e bem decorado, com uma cama king size, guarda-roupas, planejado e uma cômoda de mogno, onde Roberto sempre deixava seus pertences. O celular Samsung Galaxy, último modelo, vibrava insistentemente sobre a superfície encerada da madeira. Quando Mariana olhou para a tela, seu coração quase parou de bater. O nome, Fernanda Trabalho, piscava na tela. Mas não era isso que a deixou perplexa. Era a foto de contato. Uma mulher muito jovem, aparentando no máximo 30 anos, com cabelos loiros ondulados, usando um biquíni vermelho minúsculo. Ela estava em uma praia, posando de forma sensual para a câmera, com os lábios entreabertos em um sorriso provocativo. Definitivamente não parecia uma foto profissional de uma colega de trabalho. Mariana sentiu o sangue subir para o rosto. Suas mãos começaram a tremer enquanto ela segurava o aparelho, observando a imagem que continuava piscando na tela. 1000 pensamentos passaram pela sua cabeça em poucos segundos. Quem era aquela mulher? Por que Roberto tinha uma foto tão íntima de uma suposta colega de trabalho? E por que ela estava ligando tão cedo,
Antes que pudesse tomar qualquer decisão sobre atender ou não a ligação, ouviu a água do chuveiro parar. O coração disparou ainda mais. Rapidamente colocou o celular de volta na cômoda, exatamente na posição em que estava, e desceu correndo para a cozinha. Suas pernas tremiam enquanto ela tentava fingir que nada havia acontecido, voltando a mexer no café como se nunca tivesse saído de lá. 15 minutos depois, Roberto desceu para tomar café da manhã. Estava impecável, como sempre. Cabelos castanhos penteados para trás com gel, barba bem aparada, camisa social azul claro passada a ferro, gravata de seda combinando. Ele exalava o perfume Polo Blue que ela havia dado de presente no último aniversário de casamento, misturado com o cheiro da loção pós-barba importada que ele comprava em uma perfumaria cara de Ipanema. "Bom dia, meu amor. Como você dormiu?" perguntou ele, beijando sua testa distraidamente enquanto pegava o celular da mesa onde havia colocado ao descer. "Bem", respondeu Mariana, observando cada movimento dele com uma atenção que nunca havia tido antes. "Alguém ligou enquanto você estava no banho. Fernanda do trabalho." Roberto digitou algo rapidamente no telefone, mas sua expressão permaneceu neutra. Não demonstrou nervosismo, culpa ou qualquer reação suspeita. Apenas assentiu casualmente. "Ah, deve ser sobre aquele cliente novo da semana passada. A Fernanda é da equipe de marketing da concessionária. Às vezes precisa de informações sobre os modelos que estou vendendo. Vocês sabem como é, né? Marketing sempre correndo atrás dos vendedores para conseguir dados para as campanhas." A explicação soou perfeitamente plausível e natural. Roberto sempre falava sobre os colegas de trabalho, mencionava reuniões com o pessoal do marketing, reclamava dos prazos apertados para campanhas promocionais. Mas Mariana não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela mulher de biquíni vermelho. Durante todo o café da manhã, ela observou o marido com olhos diferentes. A forma como ele sorria para a tela do celular enquanto lia mensagens. Como seus dedos se moviam rapidamente pelo teclado, digitando respostas longas. Como ele parecia mais animado e bem-humorado que o normal, assobiando baixinho enquanto passava manteiga no pão. "Você está diferente hoje", comentou Mariana, tentando soar casual. "Diferente como?" perguntou Roberto, levantando os olhos do telefone. "Não sei. Mais alegre. Aconteceu algo bom no trabalho?" Ele sorriu largamente. "Na verdade, sim. Parece que vou fechar uma venda muito boa esta semana. Um empresário interessado em uma BMW X6. Se der certo, vai ser uma das maiores comissões do ano." Mais uma explicação perfeitamente normal. Roberto sempre ficava animado com vendas importantes. Era natural que estivesse de bom humor. Mas havia algo no jeito como ele olhava para o celular que deixava Mariana inquieta. Depois que Roberto saiu para o trabalho, dirigindo seu Civic preto que ele sempre mantinha impecável, Mariana não conseguiu se concentrar em nada. No colégio, durante as aulas de português para turmas do 7º e 8º ano, sua mente vagava constantemente. Os alunos notaram sua distração, perguntando se ela estava se sentindo bem. "Professora, a senhora parece preocupada hoje", disse Amanda, uma de suas alunas mais observadoras. "Estou bem, querida. Apenas pensando em algumas coisas. Vamos continuar com a análise do texto." Mas não estava bem. Durante toda a manhã, ela não conseguia parar de pensar na foto daquela mulher. Começou a relembrar pequenos detalhes dos últimos meses, que, na época, haviam passado despercebidos. As saídas extras do trabalho, sempre com desculpas sobre reuniões importantes ou clientes especiais. Os fins de semana em que ele precisava resolver questões urgentes na concessionária. A nova academia que havia começado a frequentar em janeiro, alegando que o médico havia recomendado exercícios para controlar o colesterol.
E as mudanças físicas. Roberto havia emagrecido 5 quilos desde o início do ano. Estava mais vaidoso com a aparência, comprando roupas mais modernas e justas. Havia trocado seus perfumes tradicionais por fragrâncias mais jovens e marcantes. Começou a fazer tratamentos estéticos que nunca havia demonstrado interesse antes. Limpeza de pele, massagens relaxantes. Até mesmo cogitou fazer um clareamento dental. É a crise dos 40. Havia brincado Mariana na época. Todo homem passa por isso. Mas agora, lembrando desses detalhes, uma sensação terrível começou a se formar em seu estômago. Quando chegou em casa naquela tarde, depois de um dia inteiro de aulas em que mal conseguiu se concentrar, Mariana tomou uma decisão que jamais pensou que tomaria. Ela precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse invadir a privacidade do marido. Subiu para o quarto com o coração disparado e as mãos suadas. Roberto sempre deixava o laptop Dell no escritório que haviam montado no terceiros, quarto do apartamento. Era ali que ele trabalhava em casa, fazendo relatórios de vendas e preparando apresentações para clientes. O computador estava ligado, como sempre ficava, e Roberto nunca se preocupou em colocar senhas. Ele confiava completamente nela. O que Mariana encontrou foi muito pior do que sua imaginação mais sombria poderia ter criado. O histórico do navegador Chrome foi a primeira coisa que Mariana verificou. E cada clique revelava uma realidade mais dolorosa que a anterior. Sites de hotéis boutique em Ipanema, restaurantes românticos na Lagoa, pesquisas sobre presentes para namorada jovem e até mesmo buscas em sites de relacionamento extraconjugal. Mas foi quando ela acessou o WhatsApp Web que sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés. A conversa com Fernanda Trabalho estava ali, bem na frente de seus olhos, e definitivamente não tinha nada a ver com vendas de carros ou campanhas de marketing. As mensagens mais recentes, do dia anterior, faziam seu estômago revirar de nojo e dor. Não consigo parar de pensar em você, meu amor. Aquela tarde no hotel foi incrível. Você é demais, Beto. Nunca imaginei que pudesse me apaixonar por um homem casado, mas você me conquistou completamente. Minha esposa não desconfia de nada. Ela é muito ingênua para perceber essas coisas. Vive no mundinho dela, preocupada com as aulas e os alunos. Cada palavra era como uma facada no coração de Mariana. Ela continuou rolando a conversa para cima, descobrindo que o affair já durava 8 meses. 8 meses de mentiras, traições e humilhações que ela havia vivido sem saber. Roberto havia conhecido Fernanda em setembro do ano anterior, durante uma feira de automóveis no Rio Centro, onde a concessionária havia montado um estande. Ela é modelo promocional freelancer. Havia escrito Roberto para um amigo em uma conversa, paralela que Mariana também encontrou. 23 anos, loira natural, corpo escultural. Trabalha em eventos automotivos. Foi paixão à primeira vista, cara. Nunca senti isso antes. 23 anos. A menina tinha praticamente a idade de uma ex-aluna, de Mariana, enquanto ela, aos 38 anos, começava a notar as primeiras rugas ao redor dos olhos e se preocupava com alguns fios brancos que insistiam em aparecer. Seu marido estava se envolvendo com uma garota que poderia ser sua filha mais nova. As fotos, íntimas trocadas entre os dois, faziam Mariana sentir náusea. Fernanda posava em lingerie caras, em quartos de hotéis luxuosos, sempre com sorrisos sedutores e poses provocativas. Roberto respondia com selfies no espelho da academia, no banheiro da concessionária, sempre exibindo o corpo que havia moldado nos últimos meses, pensando nela. Você está cada dia mais gostoso, amor. Mal posso esperar para te encontrar amanhã. Reservei nossa suíte favorita no Hotel Fasano. 2 horas de puro prazer, como você gosta.
Estou pensando seriamente em largar tudo e começar uma vida nova com você, Fer. Só preciso organizar as coisas financeiramente. Esta última mensagem, enviada há apenas 3 dias, fez Mariana perder o fôlego. Roberto estava planejando deixá-la. Não apenas estava tendo um caso, mas estava considerando abandonar o casamento para ficar com aquela garota. Ela continuou lendo, descobrindo detalhes que a destroçavam por dentro. Roberto havia levado Fernanda para jantar no Oro, um dos restaurantes mais caros da cidade, no mesmo dia em que disse para Mariana que precisava fazer hora extra. Havia comprado joias para a amante na Gaga Stern de Ipanema, usando o cartão de crédito conjunto do casal. Até mesmo o perfume que Mariana havia dado de presente para ele estava sendo usado para impressionar a outra. Adoro quando você usa aquele perfume que sua esposa te deu. É como se eu estivesse roubando algo que é dela. A crueldade daquela frase fez Mariana desabar em lágrimas. Fernanda não apenas sabia que Roberto era casado, como se divertia com a situação. Para ela, tudo não passava de um jogo excitante, uma aventura proibida que a fazia sentir-se poderosa por estar roubando o marido de outra mulher. Em uma conversa mais recente, Roberto havia contado para Fernanda sobre a rotina de Mariana, sobre seus horários de trabalho, sobre como ela era previsível e sem graça. Ele a descrevia como uma mulher que se acomodou no casamento e que perdeu completamente o interesse em se cuidar e ser interessante. Ela acorda, faz café, vai trabalhar, volta, assiste suas novelinhas e dorme. Todo santo dia a mesma coisa. Não tem mais nada de mulher nela, sabe? Virou mais uma roommate do que uma esposa. Que bom que você me encontrou então, meu amor. Eu vou te fazer lembrar do que é ter uma mulher de verdade do seu lado. Mariana precisou parar de ler por alguns minutos. Levantou-se da cadeira do escritório e foi até o banheiro lavar o rosto com água fria. No espelho, viu uma mulher de 38 anos, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, rugas suaves ao redor dos olhos, um rosto cansado pela rotina diária de trabalho e cuidados domésticos. Será que Roberto tinha razão? Será que ela havia se acomodado demais? Voltou para o computador decidida a ler tudo até o final. Precisava conhecer toda a extensão da traição para poder decidir como agir. Descobriu que Roberto e Fernanda se encontravam pelo menos 2 vezes por semana, sempre em hotéis caros da Zona Sul. Ele pagava tudo, desde o quarto até os jantares românticos, usando dinheiro que deveria ser do orçamento familiar. Encontrou também conversas dele com outros amigos, vangloriando-se da conquista. Para Marcos, seu melhor amigo desde a época da faculdade, Roberto havia contado todos os detalhes íntimos. Cara, você não imagina como é bom estar com uma mulher jovem de novo. A Fernanda tem uma energia que eu já havia esquecido que existia. É como se eu tivesse voltado aos 20 anos. E a Mariana? Havia perguntado Marcos. A Mariana é uma boa pessoa, mas nosso casamento morreu há muito tempo. A gente só divide as contas e o mesmo teto. Não existe mais paixão. Não existe mais desejo. Com a Fer, eu me sinto vivo de novo. Você vai pedir o divórcio? Estou pensando nisso, mas preciso ser estratégico. Ela tem direito à metade de tudo, e eu não quero perder o apartamento nem a aplicação que fiz com o dinheiro da herança do meu pai. Talvez seja melhor esperar ela descobrir e pedir o divórcio primeiro. Assim posso alegar que foi ela quem quis terminar. A frieza calculista daquela resposta deixou Mariana em choque. Roberto não apenas a traía, como planejava manipular a situação para sair beneficiado financeiramente. Ele estava disposto a continuar vivendo uma mentira pelo tempo que fosse necessário para proteger seu patrimônio. Foi então que ela encontrou as fotos mais recentes, de apenas 2 dias atrás. Roberto e Fernanda em um quarto do hotel Copa Palace,
Ela usando a lingerie vermelha que ele havia comprado. Ele sem camisa, exibindo os músculos que havia desenvolvido na academia. Não eram apenas fotos íntimas. Eram troféus de uma traição que ele documentava como se fosse uma conquista a ser celebrada. Mal posso esperar para acordar todos os dias ao seu lado. Havia escrito Fernanda. Logo, meu amor. Só preciso resolver algumas questões burocráticas e seremos livres para viver nosso amor. Mariana fechou o laptop com força, sentindo uma mistura de dor, raiva e humilhação que nunca havia experimentado antes. 15 anos de casamento, 15 anos de dedicação, fidelidade e companheirismo, jogados fora por uma garota de 23 anos, com corpo de modelo e nenhum escrúpulo. Ela desceu para a cozinha e serviu-se uma taça de vinho tinto, tentando organizar os pensamentos. O que deveria fazer? Confrontar Roberto imediatamente? Procurar um advogado? Expor a traição para a família e amigos? Ou havia uma forma mais inteligente de lidar com aquela situação? Enquanto bebia o vinho e olhava pela janela da cozinha para o movimento da Rua Barata Ribeiro, Mariana começou a sentir algo diferente crescendo dentro dela. Não era apenas dor ou tristeza. Era uma raiva fria, calculista, que ela jamais havia sentido antes. Roberto achava que ela era ingênua demais para descobrir. Achava que podia manipulá-la e sair ileso dessa traição. Ele estava muito enganado. Quando ouviu o barulho da chave na porta às 19h30, Mariana já havia tomado várias decisões importantes. Secou rapidamente os olhos, verificou se não havia sinais de choro no espelho do hall e foi receber o marido com um sorriso forçado. "Oi, amor. Como foi seu dia?" perguntou Roberto, beijando sua bochecha e carregando um buquê de rosas vermelhas. "Comprei essas flores para você, sem motivo especial, apenas para demonstrar meu carinho." As rosas eram lindas, mas Mariana sabia exatamente o que elas significavam. Flores de culpa. Roberto havia passado a tarde com Fernanda. Ela havia visto as mensagens, combinando o encontro. E agora chegava em casa com presentes para aliviar a consciência. "Que lindo! Obrigada!" exclamou ela, fingindo surpresa e alegria. "Você é muito carinhoso comigo." Durante o jantar, Roberto foi especialmente atencioso. Perguntou sobre o trabalho dela. Elogiou o estrogonofe de carne que ela havia preparado. Contou histórias engraçadas sobre clientes da concessionária. Fez planos para o fim de semana. Sugeriu que fossem ao cinema assistir aquela comédia romântica que estava fazendo sucesso. Tudo parecia uma grande encenação. Uma peça teatral, onde ele representava o papel do marido dedicado, enquanto ela fingia ser a esposa feliz e desavisada. Mas por dentro, Mariana estava planejando cada movimento de sua vingança. Naquela noite, deitada ao lado de Roberto, que dormia profundamente depois de mais um dia de traição, Mariana passou horas acordada planejando sua vingança. Não seria a esposa submissa que aceita calada a humilhação. Se Roberto queria jogar sujo, ela mostraria que duas pessoas podiam participar desse jogo, mas apenas uma sairia vitoriosa. O plano que se formou em sua mente durante as primeiras horas da madrugada era meticulosamente cruel e perfeitamente adequado à personalidade vaidosa do marido. Ela conhecia Roberto melhor que qualquer pessoa no mundo. Sabia exatamente quais eram seus pontos fracos, suas obsessões e, principalmente, como atingi-lo onde mais doía, em sua vaidade excessiva. Roberto era o tipo de homem que verificava a aparência no espelho pelo menos 20 vezes por dia. Antes de sair de casa, ao chegar no trabalho, após o almoço, antes de qualquer reunião importante. Sua rotina matinal de cuidados pessoais era quase religiosa. Banho com sabonete importado, shampoo especial para cabelos oleosos, condicionador hidratante, loção pós-barba francesa, creme hidratante facial, perfume caro
E, finalmente, a loção corporal perfumada que ele aplicava generosamente por todo o corpo. Era exatamente nessa loção que Mariana focaria seu plano de vingança. Na manhã seguinte, depois que Roberto saiu para o trabalho, dirigindo seu Civic preto impecável, Mariana pegou o carro dela, um Hyundai HB20 branco que usava para ir à escola, e se dirigiu ao mercado de Madureira. Não era um local que frequentava habitualmente, mas sabia que lá encontraria exatamente o que precisava, sem despertar suspeitas de conhecidos da Zona Sul. No setor de temperos e especiarias, ela comprou diferentes tipos de pimenta. Pimenta malagueta, seca e moída. Pimenta de cheiro em conserva. Pimenta dedo de moça desidratada. E a mais importante de todas, pimenta caiena em pó, conhecida por sua capacidade de causar irritação severa na pele. O vendedor, um senhor simpático de uns 60 anos, ficou curioso com a quantidade. "A senhora vai fazer uma feijoada bem apimentada, né?" brincou ele. "Algo assim", respondeu Mariana com um sorriso enigmático. Em uma farmácia próxima, ela comprou luvas de procedimento descartáveis e um pequeno almofariz de porcelana, alegando que era para preparar temperos caseiros. Também adquiriu um frasco pequeno de álcool gel e algumas seringas sem agulha, que disse serem para dar remédio ao gato de uma vizinha. O próximo passo foi voltar para casa e começar a preparação. No escritório do apartamento, com a porta trancada, Mariana vestiu as luvas de procedimento e começou a trabalhar. Primeiro triturou as pimentas secas no almofariz até obter um pó fino e uniforme. Em seguida, misturou diferentes tipos, criando uma combinação que seria potente o suficiente para causar irritação séria, mas não permanente. Ela testou a mistura em um pequeno pedaço de pano úmido e esfregou levemente no próprio braço. Mesmo através da luva, pode sentir uma leve queimação. Perfeito! Roberto, com sua pele sensível de homem vaidoso que nunca havia trabalhado pesado na vida, sentiria o efeito amplificado. O desafio seguinte era como introduzir a pimenta na loção corporal sem que ele percebesse. Roberto usava uma loção importada francesa, L'Occitane au Brésil, que custava mais de R$ 200 o frasco. Era uma loção espessa, de cor branca, com perfume de sândalo e cedro. Mariana estudou a embalagem cuidadosamente, notando que o frasco tinha uma bomba dosadora que podia ser removida com um pouco de força. Ela esperou até a tarde quando teve certeza de que Roberto não voltaria cedo do trabalho. Havia verificado as mensagens dele pela manhã. Agora sabia a senha do celular depois de observá-lo digitando. E viu que ele tinha encontro marcado com Fernanda às 15 horas, no Hotel Fasano. Teria pelo menos 4 horas para executar seu plano. No banheiro da suíte, Mariana removeu cuidadosamente a bomba dosadora da loção. O líquido cremoso tinha uma consistência perfeita para disfarçar o pó de pimenta. Usando uma seringa sem agulha, ela injetou pequenas quantidades da mistura apimentada em diferentes pontos do frasco, sempre na parte inferior, para que Roberto não percebesse imediatamente. Depois, agitou suavemente o frasco para misturar o conteúdo, tomando cuidado para não formar bolhas que pudessem denunciar a adulteração. O resultado final parecia completamente normal. A loção mantinha sua cor branca, sua textura cremosa e até mesmo o perfume original, pois havia usado uma quantidade relativamente pequena de pimenta. Para ter certeza de que o plano funcionaria, Mariana fez um teste final. Pingou uma pequena quantidade da loção adulterada em um algodão e esfregou levemente na parte interna do próprio punho. Mesmo com o contato mínimo, sentiu uma ardência crescente que começou suave e foi intensificando nos minutos seguintes. Imaginou Roberto aplicando generosamente aquela loção por todo o corpo, como fazia todas as manhãs, especialmente nas partes mais sensíveis. O peito, as axilas,
a região da virilha onde ele sempre caprichava antes dos encontros com Fernanda. A ardência começaria sutil, como uma leve irritação, mas cresceria exponencialmente conforme a pimenta reagisse com o calor e a umidade da pele. Enquanto aguardava Roberto chegar do seu encontro adúltero, Mariana continuou planejando os próximos passos. Ela não queria apenas causar desconforto físico ao marido. Queria humilhá-lo publicamente, expor sua traição da forma mais constrangedora possível e, principalmente, garantir que ele não saísse dessa situação com vantagem financeira alguma. Durante a tarde, ela fez várias ligações importantes. Primeiro contatou Helena Rodrigues, uma advogada especializada em direito de família que havia sido indicada por uma colega de trabalho anos atrás. Marcou uma consulta para o dia seguinte, alegando questões matrimoniais urgentes. Em seguida, ligou para Marcos, o melhor amigo de Roberto, fingindo estar organizando uma festa surpresa para o aniversário do marido no mês seguinte. Oi, Marcos. Tudo bem? Estou ligando porque quero fazer uma festa surpresa para o Roberto no mês que vem. Você poderia me ajudar a contactar os amigos dele? Quero que seja uma coisa bem especial. Claro, Mariana. O Roberto vai adorar. Ele anda meio estressado ultimamente com o trabalho. Uma festa vai fazer bem para ele. Estressado com o trabalho. Mariana quase riu da ironia. Marcos não fazia ideia de que o estresse do amigo estava relacionado a equilibrar uma esposa e uma amante. Jovem, você tem os contatos dos pessoal da concessionária? Quero convidar os colegas de trabalho também. Tenho sim. Posso te passar o número da Fernanda do marketing também. Ela é nova na empresa, mas o Roberto fala muito bem dela. Seria ótimo, respondeu Mariana, anotando cuidadosamente o número. Fernanda seria uma peça fundamental na humilhação pública que estava planejando. Quando Roberto chegou em casa às 19h45, 15 minutos mais tarde que o normal, estava especialmente bem-humorado. Veio assobiando, carregando mais flores, desta vez uma orquídea cara, e com aquele sorriso satisfeito de quem acabara de passar uma tarde inteira fazendo sexo com a amante. Desculpe o atraso, amor. Tive uma reunião que se estendeu mais que o previsto. Mentiu descaradamente, beijando a testa de Mariana. Imagino que deve ter sido cansativa, respondeu ela, observando os cabelos ligeiramente bagunçados e o perfume mais forte que o normal, tentando disfarçar outros cheiros. Durante o jantar, Roberto contou histórias elaboradas sobre sua tarde de trabalho, criando reuniões fictícias e clientes imaginários. Era impressionante como ele mentia com naturalidade, olhando diretamente nos olhos de Mariana enquanto inventava detalhes sobre negociações que nunca aconteceram. Como vai aquela vendedora nova, a Fernanda? Perguntou Mariana casualmente, fingindo interesse apenas profissional. Ah, ela é muito competente, jovem, mas bem focada no trabalho. Tem me ajudado bastante com alguns clientes especiais. Clientes especiais. Mariana quase engasgou com a água. A audácia do marido era impressionante. Naquela noite, enquanto Roberto dormia profundamente ao seu lado, provavelmente exausto depois de sua performance com Fernanda, Mariana finalizou os detalhes de sua vingança. Pela manhã, quando ele aplicasse sua loção corporal habitual antes do banho, a diversão começaria. Mas isso seria apenas o aperitivo. O prato principal viria depois, quando ela expusesse publicamente a traição de uma forma que ele jamais esqueceria. Roberto havia subestimado completamente a mulher com quem estava casado há 15 anos. Pensava que ela era ingênua, previsível e facilmente manipulável. Em poucas horas, descobriria que estava terrivelmente enganado. A guerra estava oficialmente declarada. A manhã de quinta-feira amanheceu ensolarada no Rio de Janeiro. Mas para Roberto Silva, seria um dia que ele jamais esqueceria.
Mariana acordou às 6h, como sempre, mas desta vez com uma mistura de ansiedade e expectativa correndo pelas veias. Hoje seu plano entraria em ação, e ela queria estar presente para presenciar cada momento da vingança que havia planejado meticulosamente. Roberto levantou às 6h45, seguindo sua rotina matinal habitual. Mariana fingiu estar dormindo enquanto o observava se dirigir ao banheiro da suíte. Ouviu o barulho familiar da descarga, da torneira sendo aberta, dos passos dele se movendo pelo banheiro de mármore, que tanto orgulho lhe dava. Foi então que começou a rotina de cuidados pessoais, que Roberto seguia religiosamente há anos. Primeiro, ele se olhou no espelho, verificando se havia espinhas ou pelos indesejados. Depois, aplicou o gel de limpeza facial, massageando suavemente por 2 minutos exatos. Em seguida, veio o creme hidratante para o rosto, aplicado em movimentos circulares ascendentes, como havia aprendido em um tutorial no YouTube. Mariana podia ouvir cada movimento dele através da porta entreaberta do banheiro. Seu coração estava disparado, mas ela se mantinha imóvel na cama, respirando profundamente para simular o sono. Roberto então pegou o frasco da loção corporal L'Occitane, sua favorita há 3 anos. Era sempre o último passo da rotina matinal, antes de vestir a roupa íntima e escolher o traje do dia. Ele bombeou uma quantidade generosa na palma da mão direita, pelo menos 4 aplicações da bomba dosadora, e começou a espalhar pelo peito nu. Nos primeiros 30 segundos, nada aconteceu. Roberto continuou aplicando a loção normalmente, espalhando o produto pelos braços, axilas, abdômen. Mariana começou a se preocupar se a concentração de pimenta havia sido suficiente ou se talvez ele percebesse algo estranho na textura. Mas, então, gradualmente, Roberto começou a sentir uma sensação estranha na pele. Primeiro foi apenas uma leve coceira no peito, que ele coçou distraidamente enquanto aplicava mais loção nas pernas. A sensação progrediu para uma ardência sutil, como se tivesse ficado um pouco tempo demais no sol. Que estranho, murmurou ele para si mesmo, observando a pele avermelhada no espelho. A ardência foi intensificando rapidamente. O que começou como um desconforto leve se transformou em uma queimação progressiva que se espalhava por todas as áreas onde ele havia aplicado a loção. Roberto começou a se coçar mais vigorosamente, mas isso apenas piorava a situação, espalhando ainda mais os olhos da pimenta pela pele. "Que porra é essa?" exclamou ele, agora claramente preocupado. Mariana ouviu quando ele abriu a torneira do chuveiro e entrou debaixo da água fria, tentando aliviar a ardência que crescia exponencialmente. Mas a água apenas intensificava o efeito da capsaicina, o composto ativo das pimentas que ela havia usado. Era como jogar combustível no fogo. Os gemidos de desconforto de Roberto se transformaram em gritos de dor. A água que deveria aliviar a queimação estava tornando tudo pior. Ele saiu do chuveiro e começou a esfregar toalhas na pele desesperadamente, mas isso apenas irritava ainda mais as áreas afetadas. "Mariana! Mariana! Acorda!" gritou ele do banheiro. Ela fingiu acordar assustada, saltando da cama e correndo até o banheiro. "Meu Deus, Roberto! O que aconteceu?" A cena que ela encontrou superou suas expectativas mais sadias. Roberto estava nu, com a pele completamente vermelha e irritada por todo o torso, braços e pernas. Ele se contorcia de dor, tentando se refrescar com toalhas molhadas, mas nada funcionava. "Não sei o que aconteceu. Usei a loção como sempre, e de repente minha pele começou a queimar. Parece que estou pegando fogo." "Meu Deus, pode ser alergia! Vamos para o hospital!" exclamou Mariana, fingindo preocupação, enquanto, por dentro, sentia uma satisfação vingativa. Roberto tentou se vestir,
mas qualquer tecido em contato com a pele irritada causava dor insuportável. Ele conseguiu colocar apenas uma bermuda larga e uma camiseta regata, ambas grudando na pele inflamada e causando ainda mais desconforto. O trajeto até o Hospital Copa Star, na Zona Sul, foi tortuoso. Roberto se contorcia no banco do passageiro, do Hyundai de Mariana, gemendo de dor e tentando se posicionar de forma que a roupa tocasse o mínimo possível em sua pele. Ele havia aplicado a loção generosamente nas axilas e agora não conseguia nem baixar os braços completamente. Porra, Mariana! Nunca senti uma dor assim na vida. Parece que alguém jogou ácido na minha pele. Calma, amor. Já estamos quase chegando. Os médicos vão saber o que fazer, respondeu ela, dirigindo em velocidade normal, sem pressa alguma. No pronto-socorro, a cena chamou a atenção de todos os presentes. Roberto entrou caminhando de forma estranha, com os braços afastados do corpo, a pele visivelmente vermelha e irritada, gemendo constantemente. A recepcionista ficou alarmada com sua aparência. Senhor, o que aconteceu? Foi algum acidente? Não sei. Usei minha loção corporal normalmente e minha pele começou a queimar. Eles foram direcionados imediatamente para uma sala de emergência, onde o Dr. Paulo Mendes, um dermatologista de plantão, examinou Roberto com curiosidade profissional. Interessante, murmurou o médico, observando o padrão da irritação. A inflamação está exatamente nas áreas onde se aplicaria uma loção corporal. Senhor Roberto, o senhor mudou algum produto recentemente? Usou alguma loção nova? Não. Uso a mesma loção há anos. É importada, custa uma fortuna. Nunca me deu problema. O Dr. Paulo pegou o frasco da loção que Mariana havia trazido na bolsa. Para ajudar no diagnóstico. Ele abriu a tampa e cheirou o conteúdo, franzindo a testa. Há um odor ligeiramente diferente aqui. Posso fazer um teste? Perguntou ele. Claro, doutor. Qualquer coisa para descobrir o que está acontecendo, respondeu Roberto, que agora estava deitado na maca em posição fetal, tentando minimizar o contato da pele com os lençóis. O médico aplicou uma pequena quantidade da loção em uma gaze e testou em sua própria pele. Imediatamente sua expressão mudou. Senhor Roberto, esta loção foi adulterada. Há capsaicina misturada no produto. Alguém colocou pimenta na sua loção corporal. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Roberto levantou a cabeça da maca, olhando incredulamente para o médico. Como assim, pimenta? Quem diabos colocaria pimenta na minha loção? Mariana fingiu surpresa e indignação. Meu Deus! Mas quem faria uma coisa dessas? Isso é um absurdo! O Dr. Paulo começou a aplicar compressas frias nas áreas mais afetadas e prescreveu antihistamínicos e corticoides tópicos para reduzir a inflamação. O senhor terá que ficar em observação por algumas horas. A irritação é severa, mas não permanente. Em alguns dias, com o tratamento adequado, sua pele voltará ao normal. Mas precisamos descobrir quem fez isso, porque foi claramente intencional. Enquanto Roberto recebia os cuidados médicos, gemendo e se contorcendo a cada movimento dos enfermeiros, Mariana saiu da sala alegando que precisava fazer ligações importantes. Na verdade, ela queria dar sequência à segunda parte de seu plano. No corredor do hospital, ela ligou para Marcos, o melhor amigo de Roberto. Marcos, é a Mariana. Preciso te contar uma coisa terrível que aconteceu com o Roberto. O que houve, Mariana? Você parece alterada. Alguém colocou pimenta na loção corporal dele. Ele está no hospital com a pele toda queimada. Os médicos disseram que foi intencional. Que absurdo! Quem faria uma coisa dessas? Não sei, Marcos, mas tenho uma suspeita. Ela fez uma pausa dramática.
Ontem descobri que Roberto está tendo um caso com uma mulher do trabalho, uma tal de Fernanda. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Marcos, você sabia disso? Mais silêncio. Depois um suspiro pesado. Mariana, O Roberto me contou algumas coisas, mas pedi para ele não me envolver. Então você sabia que meu marido está me traindo há meses e não me contou? Eu tentei convencê-lo a terminar com essa história, Mariana. Disse que ele estava fazendo besteira. E agora alguém descobriu o caso e decidiu se vingar. A pergunta é: foi a família dela que descobriu? Ou foi alguma ex-namorada? Porque claramente alguém quis humilhar o Roberto publicamente. Mariana estava plantando sementes de dúvida e confusão, criando teorias alternativas para desviar qualquer suspeita de si mesma. Quando voltou para o quarto, encontrou Roberto sedado e com a pele coberta de pomadas calmantes. O Dr. Paulo a informou que ele precisaria ficar internado pelo menos até o dia seguinte para monitoramento, pois a irritação havia sido mais severa do que inicialmente estimado. Sua esposa, o Sr. Roberto, terá que afastar-se do trabalho por pelo menos uma semana. A pele ainda estará sensível e qualquer atrito pode causar novas irritações. Perfeito. Uma semana sem trabalho significava uma semana sem encontros com Fernanda. E Roberto teria muito tempo para refletir sobre as consequências de suas ações. Mas para Mariana, aquilo era apenas o começo. A verdadeira humilhação ainda estava por vir. Durante os 3 dias que Roberto ficou internado no Hospital Copa, Mariana executou a parte mais devastadora de seu plano de vingança. Enquanto visitava o marido diariamente, interpretando perfeitamente o papel da esposa dedicada e preocupada, ela trabalhava secretamente para expor a traição da forma mais humilhante possível. No primeiro dia, ela contatou diretamente Fernanda, usando o número que Marcos havia fornecido. A ligação foi feita do estacionamento do hospital, após uma das visitas matinais a Roberto. Alô? Fernanda? Disse Mariana, disfarçando a voz para soar mais jovem e descontraída. Sim, sou eu. Quem está falando? Aqui é a Patrícia, da Elite Motors. Você deve me conhecer. Trabalho na área administrativa. Ah, oi, Patrícia. Claro, já nos vimos algumas vezes. O que houve? Olha, estou ligando porque aconteceu algo com o Roberto. E achei que você deveria saber, já que vocês trabalham juntos no projeto dos clientes especiais. Mariana podia ouvir a respiração de Fernanda do outro lado da linha, ficando mais acelerada. O que aconteceu com ele? Ele está internado no Copa Star há 2 dias. Teve uma reação alérgica grave. E os médicos disseram que pode ter sido intencional. Alguém adulterou um produto de higiene pessoal dele. Meu Deus! Mas quem faria uma coisa dessas? Não sabemos ainda, mas a polícia está investigando. E tem mais uma coisa. Mariana fez uma pausa dramática. A esposa dele encontrou evidências de que ele está tendo um caso extraconjugal. Ela contratou um detetive e tem fotos, mensagens, tudo documentado. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Fernanda, você ainda está aí? E estou sim. Que situação terrível. A esposa dele está furiosa. Ouvi dizer que ela vai expor tudo publicamente. Conhece o Roberto há anos. Ele é muito vaidoso, né? Imagino como deve estar se sentindo com toda essa humilhação. Depois de desligar, Mariana sorriu satisfeita. Fernanda estava claramente em pânico, provavelmente já imaginando as consequências de ter se envolvido com um homem casado. A semente do medo havia sido plantada. No segundo dia de internação de Roberto, Mariana colocou em prática a parte mais cruel de seu plano. Ela criou um perfil falso no Facebook usando o nome Verdades do Rio e começou a montar uma página devastadora sobre a traição do marido. Primeiro,
Ela escaneou todas as conversas íntimas entre Roberto e Fernanda que havia fotografado secretamente nos dias anteriores. Editou as capturas de tela para ocultar apenas os números de telefone, mas deixou todos os nomes, fotos e conteúdos das mensagens claramente visíveis. Em seguida, criou uma postagem detalhada intitulada A Verdade sobre Roberto Silva, vendedor da Elite Motors e marido infiel. O post começava com uma foto de Roberto em trajes de gala, tirada no último aniversário de casamento do casal, seguida por uma introdução devastadora. Você conhece esse homem? Ele se chama Roberto Silva, tem 42 anos. É vendedor de carros de luxo na Elite Motors da Barra da Tijuca e morador de Copacabana. Para os amigos e familiares, ele é um marido dedicado, casado há 15 anos com uma professora chamada Mariana. Mas por trás dessa fachada de homem íntegro, se esconde um mentiroso compulsivo e traidor. A postagem continuava com dezenas de prints das conversas entre Roberto e Fernanda, organizados cronologicamente para contar toda a história do affair. As mensagens mais íntimas, as fotos comprometedoras, os planos para se encontrarem em hotéis. Caros, tudo estava exposto para qualquer pessoa ver. Mariana havia sido estratégica na escolha das mensagens. Incluiu aquelas onde Roberto chamava a esposa de ingênua e sem graça, onde planejava manipular o divórcio para sair beneficiado financeiramente, e, principalmente, aquelas onde ele e Fernanda zombavam da situação de estar roubando o marido de outra mulher. A parte mais humilhante da postagem era uma seção intitulada O Golpe do Baú, onde Mariana explicava como Roberto usava dinheiro do orçamento familiar para bancar os encontros com a amante. Este homem gastou mais de 15 mil halhalas nos últimos 8 meses em hotéis, restaurantes caros, joias e presentes para sua amante de 23 anos. Enquanto isso, dizia para a esposa que precisavam economizar e que não podiam viajar nas férias por questões financeiras. Para finalizar, ela incluiu fotos dos recibos dos cartões de crédito que havia encontrado na gaveta do escritório, todos carimbados com nomes de hotéis e restaurantes românticos nos dias em que Roberto alegava estar trabalhando. Depois de publicar a postagem, Mariana compartilhou o link em grupos do Facebook relacionados à Barra da Tijuca, Copacabana, vendedores, automotivos do Rio de Janeiro e até mesmo em grupos de combate à infidelidade. Em poucas horas, a postagem já tinha centenas de visualizações e dezenas de comentários indignados. Que nojo de homem! Coitada da esposa, 15 anos jogados fora. Eu conheço esse cara. Ele tentou me vender um carro ano passado. A amante também. É uma sem vergonha, sabia que ele era casado. Espero que a esposa pegue metade de tudo no divórcio. No terceiro dia, quando Roberto finalmente recebeu alta hospitalar, ainda com a pele sensível e descamando em algumas áreas, ele não fazia ideia do inferno que o aguardava. Mariana foi buscá-lo no hospital, mantendo perfeitamente a farsa da esposa preocupada. Como você está se sentindo, amor? Perguntou ela, ajudando-o a entrar no carro. Melhor, mas ainda dói um pouco. Os médicos disseram que vai levar alguns dias para a pele voltar completamente ao normal. Durante o trajeto para casa, Roberto verificou o celular pela primeira vez em 3 dias. Havia mais de 50 ligações perdidas, centenas de mensagens no WhatsApp e dezenas de notificações do Facebook. Sua expressão de confusão gradualmente se transformou em horror absoluto conforme ele lia as mensagens. Que porra é essa? Mariana? Tem gente falando sobre mim no Facebook, dizendo que sou traidor. Como é que... Sua voz foi diminuindo conforme ele abria o link que vários amigos haviam mandado. Mariana podia ver pelo canto do olho o rosto dele ficando pálido, depois vermelho de raiva e vergonha. Filho da puta! Quem fez isso? Gritou ele, quase pulando do banco do carro.
Roberto, do que você está falando? Me mostra isso. Ela fingiu ler a postagem pela primeira vez, simulando choque e indignação crescentes. Meu Deus do céu! Roberto, isso é verdade? Você está tendo um caso com essa menina? Roberto tentou negar, inventar explicações. Mas a evidência era irrefutável. Suas próprias palavras, suas próprias fotos, seus próprios planos estavam expostos para meio Rio de Janeiro ver. Mariana, eu posso explicar. Não é bem assim. Não. É bem assim? Gritou ela, encostando o carro na primeira oportunidade. Roberto, está tudo aqui! Suas mensagens, as fotos de vocês dois, os recibos dos hotéis. 8 meses, Roberto. 8 meses você me traindo e mentindo na minha cara. As lágrimas que ela chorou naquele momento eram genuínas, mas não apenas de dor. Era também de alívio, de satisfação por finalmente poder confrontá-lo com as evidências, de orgulho por ter executado perfeitamente seu plano de vingança. E o pior de tudo, continuou ela, é ler você me chamando de ingênua, de sem graça, planejando como me manipular no divórcio. Você achou que eu era estúpida demais para descobrir, não é? Roberto estava completamente desarmado. Não havia como negar, não havia como manipular, não havia como sair dessa situação como vítima. Sua reputação estava destruída publicamente, sua saúde havia sido abalada. E agora sua esposa sabia de tudo. Foi você que colocou pimenta na minha loção? Perguntou ele, finalmente conectando os pontos. Mariana o encarou diretamente nos olhos pela primeira vez em 3 dias. Você realmente acha que eu sou tão ingênua quanto pensava, Roberto? A resposta estava clara em seu olhar. A guerra havia sido declarada, travada e vencida. Roberto Silva, o vendedor vaidoso que pensava poder manipular 2 mulheres simultaneamente, havia sido completamente destruído pela esposa que subestimou. Nos dias seguintes, Roberto perderia o emprego na Elite Motors. A concessionária não podia manter um funcionário com tamanha exposição negativa. Seria despejado do apartamento que comprara com a herança do pai, já que metade pertencia legalmente a Mariana, e descobriria que Fernanda havia bloqueado todos os contatos e desaparecido completamente de sua vida no momento em que os problemas começaram. Mariana, por sua vez, contratou a melhor advogada de divórcio do Rio de Janeiro. Documentou todas as evidências da traição e dos gastos não autorizados com a amante e iniciou um processo que garantiria não apenas metade dos bens, mas também uma indenização por danos morais. A professora, ingênua e sem graça, havia provado que era muito mais inteligente e perigosa do que qualquer pessoa imaginava. Roberto aprendeu da pior forma possível que subestimar uma mulher traída pode ser o erro mais caro da vida de um homem. E toda vez que ele olhasse no espelho e visse as cicatrizes quase imperceptíveis que a pimenta havia deixado em sua pele, vaidosa, ele se lembraria de que algumas lições são aprendidas da forma mais dolorosa possível. Fima, história está completa. Roberto pagou-lhe um preço alto por sua traição, literalmente na pele. E Mariana provou que a vingança, quando bem planejada, pode ser servida bem quente.